bonitinhos da tia! Como vocês estão? Vocês estão bem? Isso é muito bom, muito importante. Olha só, no vídeo de hoje vamos falar sobre o quê? Sobre a profissão revisor de texto. Milhões de pessoas já me pediram para fazer esse vídeo e finalmente, eis que aqui estou para falar com vocês sobre essa profissão, que por acaso é a minha. Espero que vocês curtam o vídeo, tá certo? Antes de começá-lo, tenho que falar com vocês que tá rolando sorteio aqui no canal, tá? Mais informações aqui embaixo. Primeiro de tudo, o que faz o revisor de texto? É o profissional que faz a revisão morfossintática, semântica, ortográfica, de pontuação de um texto. Mas o que acontece, gente? No processo de revisão de um texto, principalmente em editoras, que vai ser o foco desse vídeo, há várias etapas desse processo. Eu não vou conseguir falar sobre todas essas etapas aqui no vídeo, então eu já imaginei gravar um próximo vídeo detalhando essas etapas, porque eu acho muito interessante para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o processo de produção de um livro. Para vocês terem uma ideia, tem etapa de preparação de texto, tem etapa de copydesk, tem etapa de revisão técnica, tem etapa da revisão mesmo, tem etapa de revisão de prova, revisão heliográfica, ok final, enfim. Aí você me pergunta, Gleice, para ser revisor de texto, qual curso que eu faço, qual graduação? Bem, de acordo com o CBO, para a pessoa exercer essa profissão, não há a exigência de um curso de graduação. Mas na área, geralmente, quem trabalha com revisão de texto ou é graduado em letras ou em jornalismo. E há diversos cursos livres e de extensão que a pessoa também pode fazer. Ela pode fazer uma pós em língua portuguesa ou fazer cursos livres que também têm relação com a área. Você pode estar fazendo cursos específicos de revisão de texto. Você também pode fazer um curso de produção editorial, que é muito interessante para quem está na área. Ou então de estruturação de romance, também é uma boa pedida. Eu, por exemplo, sou graduada em jornalismo, tenho uma pós em língua portuguesa, tenho um curso de extensão em revisão de texto, tenho uns 4 ou 5 cursos de estruturação de romance e agora eu vou fazer um curso de produção editorial. Aí você me pergunta, Gleice, o mercado de trabalho, como é que é? Olha, é bem amplo. A gente fica com essa ideia na nossa cabeça que revisor de texto apenas trabalha em editora, mas não é assim que funciona. Você pode trabalhar em periódicos, você pode trabalhar em empresas de legendagem, você pode trabalhar em colégios, você pode trabalhar em qualquer empresa, porque hoje em dia há uma grande necessidade de revisores de texto. Mas eu acho que é uma área que principalmente tem a figura do freelancer. E o que é o freelancer? Freelancer é aquela pessoa, aquele profissional que trabalha por conta própria. Ele pega serviços, faz serviço, cobra, recebe. Ele não tem patrão. E para ser freelancer, você pode ou trabalhar com RPA, ou então você pode ser MEI. Só que não existe um MEI específico para a profissão de revisor de texto. Geralmente as pessoas se encaixam na de editor, mas aí é melhor você procurar um contador para te ajudar direitinho nisso, para você poder emitir nota fiscal do seu serviço. Outra dúvida importante, Gleice, quero ganhar rios de dinheiro, quero ficar rica revisando texto, vou conseguir? Ganha-se bem? Olha, com relação a salário, varia muito, gente. Depende de para qual empresa você vai trabalhar, tá? Mas com relação a serviço freelancer, aí você tem que levar várias coisas em consideração quando você fornece o preço do seu serviço. Isso tudo porque não há uma tabela fixa, né? Então você tem que pensar, primeiro, quanto você rende por hora e também a questão de custos, internet, luz, enfim, tudo que você gasta para realizar aquele serviço. Geralmente, o valor ele pode ser cobrado de 3 maneiras. O profissional ele pode cobrar por página, mas isso acontece mais quando o produto ele já está diagramado, já está finalizado. Ele pode também cobrar por palavra, geralmente quando são peças pequenas com poucas palavras. Ou pode cobrar por lauda. O que é lauda? Lauda é uma página com uma numeração de caracteres. E aí é quem use laudas com 1.250 caracteres, 1.400, 1.800, 2.100... E aí depende, claro, do profissional. Agora que você já escutou isso tudo, você ainda quer ser revisor, né? Aí você me pergunta, Gleice, quais as características para ser um bom revisor de texto? Olha, há muitas. Assim, além do básico, né, gente, de você ser um bom conhecedor da língua portuguesa,
É bom que você seja muito detalhista. E para ser detalhista, você tem que focar. Você tem que ter a capacidade de focar, de fazer uma imersão no texto. Também tem que desconfiar de tudo, desconfiar de qualquer informação que você encontre no texto. Mesmo que é uma coisinha, eu acho que é isso mesmo. Se você acha, não pode, você tem que ter certeza, porque se for uma informação errada, ela vai passar por você e isso não pode acontecer. Outra coisa, você tem que amar língua portuguesa, não é apenas amar ler. Amar ler é um básico, é um mínimo, né? Mas por que eu digo que você tem que ir além disso? Você tem que amar a língua portuguesa porque você vai se deparar com muitos textos que não são a sua preferência pessoal. Então, de repente, você não curte muito a literatura hot e você vai se deparar com um livro de literatura hot. Como é que você vai fazer? Você vai pegar textos técnicos. Eu já trabalhei muito com texto jurídico. Não era a minha preferência, mas estava ali, eu amava a língua portuguesa, então eu trabalhava em cima do texto. Outra coisa importante, o texto não é seu, o texto não é do revisor. Isso o revisor tem que ficar repetindo como um mantra. O texto é do autor, você está ali para ajudar o autor, para potencializar aquele texto dele. Então você tem que ser fiel ao original, você não tem que mudar as ideias do autor, você não tem que sair mudando tudo de um texto. Claro, você vai pegar os erros e consertá-los, mas tem um limite muito tênue para você saber fazer isso. O revisor também tem que perceber que ele não é infalível. O revisor de texto ele não vai pegar todos os erros de um texto. Isso é humanamente impossível. Claro que a gente trabalha com foco, com determinação, com atenção, respeitando o autor, mas você tem que ter essa consciência que em algum momento vai passar por alguma coisa por você, que você devia ter visto e não viu. Então você tem que confiar no processo. É importante também se atentar à adequação linguística. Há textos, principalmente textos jovens, que não combinam com o português cultíssimo. Não adianta você tentar, vai ficar um texto engessado. Então, o profissional, ele tem que ter esse cuidado. E não só com o texto, mas eu acho que ele tem que trazer isso para a vida também, para não se tornar aquela pessoa chata que fica corrigindo os posts dos coleguinhas em Facebook, os tweets, sabe? Gente, não tem necessidade disso, gente. Não vamos corrigir os coleguinhas assim, né? Há momento, né, para uma descontração, para uma língua mais viva, né? Acho que a gente tem que maneirar nisso. É muito importante a pessoa saber uma outra língua. O básico é a pessoa saber o inglês, porque em algum momento ela vai pegar algum texto traduzido, ela vai ter alguma dúvida no que o tradutor quis dizer com aquilo e ela vai ter que recorrer ao original. Ética. Gente, tem que ter ética. Receber um texto, o texto tá meio bizarrinho, você tá arrumando o texto, você não vai espalhar, gente, pelo amor de Deus. Você não vai comentar com as outras pessoas que fulano escreve mal. Isso não se faz, gente, isso é muito feio. Você não vai compartilhar o arquivo que você recebeu para revisar. Isso não se faz, gente, pelo amor de Deus. Organização. O revisor de texto, principalmente o freelancer, tem que ser muito organizado, principalmente com prazos. Tá achando que não vai conseguir cumprir aquele prazo? Conversa com quem solicitou o seu pedido, porque a pessoa depende do seu serviço para dar sequência à produção. Se atrasar com você, vai atrasar o processo todo. Conhecimentos gerais, sim, tem que ter. E também saber um pouquinho mais do processo na área na qual você trabalha. Exemplo, você trabalha em editora, você revisa livros. Então é importante você conhecer a estrutura de um livro. É importante você conhecer o processo de escrita de um livro, a estrutura de um romance, conhecer o mercado editorial. Se você trabalha numa agência, você tem que conhecer como é o processo de revisão, como funciona uma agência. Se você trabalha com monografias, você tem que conhecer a BNT. Se você trabalha com revisão técnica, você tem que conhecer aquela área na qual você está fazendo a revisão técnica. Há vários livros no mercado super interessantes que podem te ajudar também a saber um pouquinho mais sobre isso. Eu separei alguns nomes e as capas elas vão surgir aqui pela tela. Todos os livros são muito bons. Tem Manual do Revisor, do Luiz Roberto Malta, tem Comunicação em Prosa Moderna, do Otto Moacir Garcia, tem A Construção do Livro, do Emanuel Araújo, Além da Revisão, do Aristides Coelho Neto, Manual de Sobrevivência do Revisor Iniciante,
Ah, eu esqueci quem foi que escreveu, mas é do site Revisão Para Quê? É um site muito bacana que eu acho que vale a pena vocês conferirem também. É isso, gente. Espero ter sanado algumas dúvidas aí de vocês. Caso tenham ainda mais dúvidas, vocês podem perguntar aqui embaixo que eu vou responder. Lembrando que, como eu vi que esse assunto é tão interessante e que muita gente me fez perguntas, eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto. Eu pretendo fazer um vídeo detalhando como é o processo de revisão com aquelas etapas que eu falei lá no início, que eu acho muito interessante. Também devo fazer um vídeo sobre as seções do livro, as partes do livro, que eu acho muito bacana. E também acho que eu vou fazer um sobre processo editorial, num todo. E se vocês têm mais alguma sugestão, vocês também podem colocar aqui embaixo. É isso, obrigada por terem assistido o vídeo. Se inscrevam no canal, deem um like, tá? Me sigam nas redes sociais. É isso, a gente vai se falando. Beijo, tchau!